Neste áudio, vamos aprender sobre a Santa Ceia. Muitos cristãos hoje acabam sofrendo no culto da Santa Ceia. Pois, às vezes o irmão ou irmão por fraqueza peca antes da ceia, e fica numa luta, se participa ou não. Após ver ou ouvir este áudio, todas as suas dúvidas serão saradas, pelos versículos bíblicos que iremos ver. Vamos começar pelo texto central, que é o ato da Santa Ceia, ministrada por Jesus, como está escrito. A Bíblia diz: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, e isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Evangelho de Mateus, capítulo 26 e versículo 26 a 28. Compreenda que o corpo e o sangue de Jesus foi entregue pelos teus pecados. Se você pecou antes da ceia, seja na semana ou até no dia, a resposta de poder ou não participar da Santa Ceia está em você analisar estas 3 observações. Você precisa aprender a saber diferenciar o significado de pecado, em suas direções, antes de participar da Santa Ceia. Para você compreender melhor, o pecado tem 3 direções. A primeira direção do pecado é pecar contra Deus. Um exemplo: quebrar um mandamento de Deus, como mentir. Quando o cristão peca contra Deus, este tipo de pecado se resolve entre você e Deus. Dobre teus joelhos e peça perdão a Deus, e não peca mais. A segunda direção do pecado é pecar contra teu próprio corpo. Um exemplo: você assistiu algo ilícito, por fraqueza e descuido. Este tipo de pecado também se resolve entre você e Deus. Peça perdão e não pratique mais. A terceira direção do pecado é pecar contra teu irmão em Cristo. Um exemplo: você ter discutido ou ofendido teu irmão em palavras. Este pecado só te impede de participar da Santa Ceia, se você não se reconciliar com teu irmão antes, pois o ato da Santa Ceia significa comunhão. Se o erro não foi teu, mas teu irmão está magoado, machucado, vai você nele e peça perdão a ele, pois a Bíblia ensina que o mais forte deve suportar o mais fraco. Seja o exemplo, abrace teu irmão e participe da Santa Ceia. Entenda que não estou apoiando o pecado, que você pode pecar livremente e participar da Santa Ceia, não é isso. Você pecar por um descuido, por não vigiar, pede perdão a Deus ou a teu irmão, e não peque mais. Mas, se você está em um momento de fraqueza, na prática do pecado, e não está conseguindo parar, você precisa se fortalecer antes. Tem vídeo aqui neste canal, que ensina como vencer uma fraqueza, e ter forças. Muitas vezes o cristão que pecou, por um descuido e falta vigiar, fica sob pressão do líder, no momento da Santa Ceia, que fica usando as palavras: Examine a si mesmo, se você pecou, não toque na ceia. Por que o líder não ler todo o texto que Paulo estava tratando? Desde o capítulo 11 e todos os versículos do 18 a 26. Vamos ver à luz da Bíblia o significado real das palavras do apóstolo Paulo, como está escrito. A Bíblia diz: Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma, antecipadamente, a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Porque, eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e,
tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque, todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma do pão, e beba do cálice. Pois, quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Carta aos 1 Coríntios, capítulo 11 versículo 18, 20 a 26. Creio que a própria leitura já explica o real significado destas palavras. O apóstolo Paulo está falando bem claro em examinar a si mesmos, aqueles que estavam ali, apenas para comer e beber, como se fosse uma festa da carne. Eles não estavam discernindo que a Santa Ceia, mesmo começando em um ato físico, no pão e no suco da videira, ela se torna um ato espiritual, pois é o corpo e sangue de Jesus. Então não fique se martirizando, se você pecou antes da ceia, se já pediu perdão a Deus e se reconciliou com teu irmão, se for o caso, nada te impede de participar da Santa Ceia. Deus só vai te julgar se você participar da Santa Ceia, se você comer o corpo e beber o sangue, sem compreender que está participando de algo espiritual. Você tem que estar consciente que a Santa Ceia, além de alimento espiritual, ela é uma ordenança que deve ser realizado para a memória de Jesus e para anunciar a morte de Jesus até que ele venha. Jesus ensinou a Santa Ceia antes mesmo dela ser realizada. Jesus afirmou que seu corpo e seu sangue é vida espiritual, e comunhão com ele, como está escrito. A Bíblia diz. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne, e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois, a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne, e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Evangelho de João, capítulo 6 e versículos 53 a 56. Como vemos nestas palavras de Jesus, o seu corpo e seu sangue, no caso a Santa Ceia, têm dois objetivos. Primeiro, dar vida espiritual para nós e permanecer nele. Segundo, para ele poder nos ressuscitar, pois Jesus, quando vier, ele vai ressuscitar todos que faziam parte dele, na sua igreja. Por isso que o cristão não deve de deixar de participar da Santa Ceia, por motivos fúteis, como foi dito no início este áudio, se você pecou, seja qual for a direção do teu pecado, se foi contra Deus, contra teu corpo ou contra teu irmão. Peça perdão a Deus, se reconcilie com teu irmão, e participe do corpo e do sangue de Jesus, para ter vida espiritual, e estar em Jesus, e ser ressuscitado por Jesus. Apenas não toque na ceia, se você está dominado pela fraqueza, vivendo na prática do pecado, pois o corpo e o sangue de Jesus é santo. Mas, se pecou por uma falta de vigilância, peça perdão a Deus, de todo o teu coração, e Jesus vai te perdoar, e participe da Santa Ceia. Para finalizar este áudio,
deixo este versículo bíblico, em que Jesus deseja te perdoar, como dito. A Bíblia diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas, ainda pelos do mundo inteiro. Carta de 1 a João, capítulo 2 e versículo 1, 2. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.